Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Carla Soraya, da TV Ceará. Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Luiz Filho, da TV Alagoas. Juliano Domingues, da TV Pernambuco, e Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Há pouco mais de um ano, uma série de reportagens publicadas no Brasil e no exterior mostraram supostas mensagens de celular trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e um grupo de procuradores do Ministério Público. Essas mensagens, se forem verdadeiras, mostram combinações fora do processo legal entre quem investiga e acusa e quem julga. O atual presidente da República nomeou para o chefe do Ministério Público Federal uma pessoa que não foi escolhida durante a votação interna da instituição. Atualmente dependem desse procurador-geral inquéritos que envolvem o presidente, como sobre a produção e distribuição de notícias falsas e a investigação sobre suposta interferência política do presidente na Polícia Federal para proteger amigos e parentes. A população pode acreditar que a justiça é realmente imparcial no Brasil ou a justiça é formada por pessoas que têm suas preferências e relações pessoais e políticas? Juraci, obrigado pelo convite para participar do programa. Quero cumprimentar a Carla Soraya, Naná Garcês, Selma Souza, Daniel Amorim, Geandra Portela, o Luiz Filho, Juliano Domingues e o Ciro Lucas. Dizer que é uma honra estar aqui à disposição para responder, e já começando a responder para nós da advocacia, aqui quem está falando é aquele que defende o direito de defesa como algo sagrado. Eu sou como o ministro Evandro Lins e Silva, eu tenho o vício da defesa. O advogado é aquele que diz alto lá. Será que as provas estão aí mesmo? Nós já há muito vínhamos pontuando alguns abusos e equívocos das ditas operações policiais que tiveram grande importância, têm grande importância para o combate à corrupção no Brasil, mas devem ser realizadas dentro da lei, devem ser realizadas dentro da Constituição. Precisam de um juiz imparcial, precisam que o Ministério Público, porque daí há muito desfavorecimento da parte diante do Estado, que o Ministério Público não faça estratégia casada com o magistrado. Por isso nós aprovamos a lei de abuso, por isso vamos lutar pela sua implementação e criando, inclusive, o juízo de garantias, né? Aquele juiz que instrui o processo, que faz as diligências preparatórias, ordena ou não as prisões temporárias ou provisórias. Aquele juiz não é o mesmo juiz que profere a sentença no mérito. Obrigado, doutor Felipe. E vamos a Fortaleza para a participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Meu cumprimento a você, Juraci, aos meus colegas de bancada virtual, ao presidente da OAB e principalmente a quem está nos acompanhando pelas TVs e nas redes sociais. Eu gostaria de saber do presidente se a nossa democracia está realmente ameaçada. A gente vê uma quantidade, uma enxurrada de notas de repúdio, tanto da OAB como de outras instituições. Eu queria que o senhor explicasse para a grande população o que é o significado de uma nota de repúdio, porque para a maioria isso é apenas uma nota que é lida em plenos jornais ou é reproduzida nas redes e nos sites de internet. E eu queria saber também a sua opinião sobre o papel do jornalista, do advogado, dos artistas, que são atacados tanto de um lado quanto de outro em suas atuações, né? Seja de lado A, de lado B, mas são atacados de uma forma geral, né? A gente virou alvo de ataques, de um lado e de outro. É isso, Carlos, obrigado pela pergunta. Veja,
E, em relação à nota de repúdio, eu acho que é um problema geracional. Eu já estou perto dos 50 anos e vejo que a juventude não suporta notas de repúdio, né? E nós fomos criados, e aí é uma questão da geração, com essa necessidade de nos posicionarmos sobre as questões, ainda que no campo das ideias. A juventude acha isso estéril, acha isso inútil. Eu não acho. Eu acho, por exemplo, que a democracia brasileira correu, sim, risco, ela corre risco a democracia no mundo. Nós estamos vivendo um processo intenso de disrupção a partir das redes sociais. Esse processo tem servido de biombo para pessoas que manipulam a opinião popular por dinheiro, com dinheiro e por dinheiro, estruturas internacionais de manipulação da opinião pública, que já funcionaram no Brexit inglês, na eleição americana, na eleição brasileira. Isso está comprovado. E então a democracia corre risco no mundo, né? E elas morrem cotidianamente. Então, para nós da ordem, é importante, e veja, o nosso compromisso é com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. É importante pontuar sempre com muita dureza, com muita firmeza. Por exemplo, vou lembrar um episódio, o artigo 142 da Constituição. De repente, as redes sociais, esse novo tribunal, né, foram tomadas de pareceristas, de entendidos em Constituição Federal, defendendo que as Forças Armadas teriam um poder moderador. Olha, nada mais distante da vontade do legislador de 88, da Constituição, do que isso. As Forças Armadas não são poder, não podem exercer poder moderador. E mais, só teve poder moderador no Brasil na nossa primeira Constituição sob o manto do Império. Então, é uma ideia esdrúxula. Mas nós tivemos que, a público, elaborar pareceres. Eu tento sempre ser mais eficaz do que notas de repúdio. Veja que a OAB, as grandes batalhas que a OAB travou nessa pandemia, eu cito a Lei de Acesso à Informação, que garante a vocês, jornalistas, o acesso à informação. Nós derrubamos a vigência da MP. A questão dos dados, houve uma medida provisória no meio dessa loucura, dizendo que o governo teria que ser entregue ao governo por parte das operadoras privadas os dados de 220 milhões de brasileiros. Nós conseguimos liminar. Fomos nós que fomos ao Supremo garantir a competência concorrente de estados e municípios para combater a pandemia e declarar que o presidente da República tem a obrigação, sim, de seguir as orientações sanitárias e médicas, partindo inclusive da OMS. Então, assim, eu tenho buscado na minha gestão fazer menos nota e ser mais efetivo. Agora, é claro que a gente tem uma situação, e eu digo isso sempre que você acaba de dizer, artistas, jornalistas e advogados são as profissões das liberdades, um vida com a arte, que é vida, é liberdade. Vocês são um grande controle social que deve existir, o jornalismo sério, e nós, no caso concreto, individualmente, somos o último amparo de qualquer cidadão diante da força do Estado. É natural que, em momentos de autoritarismo, se parte da opinião pública se volte contra essas profissões. Obrigado, doutor Felipe. E vamos a João Pessoa para a participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Obrigada, Juraci. Boa noite, doutor Felipe, mais uma vez. Eu gostaria de saber do senhor, durante a pandemia, ocorreram vários recursos ao judiciário sobre medidas em relação dos governadores em relação ao isolamento social e ao uso da máscara. Do seu ponto de vista, o judiciário foi ágil o suficiente nesse período de pandemia? Óbvio que o judiciário, como todos nós, sofreu com as limitações impostas pela pandemia. O que eu posso dizer para quem está nos assistindo é que, por conta do processo eletrônico que nós temos no Brasil e por conta do diálogo que ocorreu entre OAB, AMB, CNJ, nós, no primeiro momento, suspendemos os processos, tanto físico quanto eletrônicos, e já a partir do dia 30 de abril houve o retorno dos processos virtuais. O judiciário brasileiro conseguiu, nesse período, índices de produtividade superiores a países da Europa, que não têm a estrutura de processo eletrônico. Nós temos que aprimorar essa estrutura, estamos trabalhando para isso, mas acho que dentro das suas possibilidades e da dramaticidade de algo impensável
que era estarmos todos à distância durante quase já 6 meses, né, que nós estamos nessa situação, acho que o Judiciário vem respondendo de forma suficiente e enfrentando as grandes questões. É isso, temos muitos assuntos importantes para tratar com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e vamos girar. A gente segue para Aracaju, quero chamar Selma Souza, da TV APRP, em Sergipe. Bom, quero saudar a todos, né, ao Juracy, ao nosso convidado, o presidente da OAB, aos colegas de bancada e também saudar a vocês que nos acompanham, né? Bom, a gente está no ano, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos em meio a uma pandemia, onde milhões de estudantes foram afetados, né, na educação. A gente nota esse abismo social que é cada vez maior e pode ser visto, né, nesse momento de pandemia, permitindo assim que vários estudantes, principalmente da zona rural, eles não têm acesso nem sequer à internet. Eu queria saber qual a avaliação do senhor com a retomada de algumas aulas, né, em alguns estados, com a retomada das aulas em alguns estados, que interfere diretamente nesse direito constitucional adquirido pelos jovens. É gravíssimo. Agora, é óbvio que nós não podemos culpar as redes de ensino públicas que não tiveram investimento para isso. Nós não podemos entender como dado que há internet para todos no Brasil, porque não é verdade. E óbvio que isso impõe grandes e penosas diferenças sociais. Meus filhos que estudam numa escola de elite aqui do Rio de Janeiro, estão tendo aula todos os dias, com as dificuldades da teleaula, né? Mas estão tendo. E, mais uma vez, o Brasil mostra esse traço perverso, que eu falo sempre, do país colonizado, racista, sim, com racismo ainda vivo na sociedade, 7ª economia mais desigual do mundo, perde para países como Emirados, né? O Catar, que é um emirado onde tudo é do emir, todos os bens e propriedades são do emir. Então, nós temos um país de uma grande dramaticidade social. Essa pandemia só veio deixar isso mais agudo. Aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, 1 em cada 3 fluminenses está recebendo o auxílio. E eu confio na declaração que fizeram a Caixa Econômica. Estão em condições de miserabilidade. Ainda bem que houve esse auxílio. Mas veja a extensão disso, 1 em cada 3, são 5 milhões e 100 mil em 16 milhões aproximadamente de habitantes. Então é muito grave a situação e eu quero apenas deixar uma reflexão. Há um momento agora de transformação, virá certamente um momento de maior tecnologia e a minha preocupação é que esse momento, no mundo todo, tende a ser um momento de concentração de riqueza, onde aqueles que têm mais acesso terão mais produtividade, trabalharão com mais qualidade de vida e as atividades de meio e que dão sustentação ao dia a dia, elas vão ter postos de trabalho extintos. Isso é uma preocupação que tem que ser do direito, tem que ser um enfrentamento à questão social. Eu sou daqueles que acreditam que o direito, sim, tem esse poder transformador. Obrigado mais uma vez, doutor Felipe. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para São Luís para falar com Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. Oi, Juracy, um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço para você, para os companheiros de bancada, também para o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Bem, presidente, no processo democrático é bastante normal, né, que haja discordância de ideia, né? E é importante que haja o respeito de uma opinião que, por exemplo, eu não concorde. Mas do ano passado para cá, a gente tem visto uma polarização muito exagerada entre aqueles que defendem, que concordam com as medidas do presidente e aqueles que são contrários às medidas tomadas pelo atual governo federal. O senhor acredita que a postura autoritária do presidente da República, muitas vezes já demonstrada até publicamente, acaba motivando esse acirramento de ideias, digamos assim, que a gente está observando atualmente no país? Não tenho dúvida nenhuma, Daniel. Nenhuma. Claro que o ano passado foi muito tenso por conta de arroubos autoritários do governo, do presidente, de outras parcelas do governo, outros setores.
um clima de tensão no ar, criado pelo próprio governo, e a prova do que eu vou dizer agora é que nos últimos 60 dias, a partir do momento que chegaram ao governo elementos da política e pactuaram com o presidente a moderação, convenceram o presidente que ele deveria moderar, o país ganhou alguma estabilidade, fora alguns episódios esporádicos. Aquela loucura que era aquele ataque aos jornalistas no cercadinho ali, que atendia a fúria das redes sociais, parou, e cessando isso, o Brasil ganhou alguma estabilidade. Eu tenho dito às pessoas, a gente deve elogiar no presidente a moderação dos últimos 60 dias, da mesma forma que eu cobro de maneira dura quando ele não age assim. Passados 15 minutos de programa, você que está nos acompanhando tem vontade de perguntar também? É só enviar sua pergunta lá nas nossas redes sociais com a hashtag Giro Nordeste. E agora a gente vai seguir para falar com Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Olá, Juraci, muito bom rever vocês novamente, colegas jornalistas, em mais uma edição do Giro Nordeste. Quero saudar também a todos que nos acompanham e o nosso convidado de hoje, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Então, presidente, eu queria que o senhor avaliasse a respeito da desconectividade, dos governos federal, estaduais, também dos municípios, em relação às medidas que estão sendo tomadas nesse enfrentamento da pandemia da Covid-19, no que diz respeito à autonomia, que foi assegurada pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nós temos uma estrutura federativa que realmente carece de um pacto novo, que é histórico, é cultural. Nós temos um país que nasce sob a ideia de unidade, a união se fortalece. Basta dizer que mais de 50% das receitas hoje estão na mão da União, e o ministro Paulo Guedes encaminhou uma reforma que aumenta essa concentração de dinheiro na mão da União. Estados e municípios são responsáveis por boa parte dos serviços diretos à população, pela maior parte desses serviços, não tem a correlata parcela do orçamento, e nós temos aí essa situação de disfuncionalidade, onde todos de pires na mão vão diante da União discutir medidas de financiamento, de repactuação. Isso tende a se agravar, o país vai passar por uma crise fiscal aguda, já está passando, está no limite da sua capacidade. A economista falando que que nós vamos ter dificuldade em pagar salário de servidor público nos próximos meses, como o Rio de Janeiro já viveu. Então, é um momento de grande preocupação, mas eu acho que na pandemia, quero só terminar dizendo isso, nós temos que trabalhar com a urgência. O que eu tenho dito desde o início, eu não sou médico, estudei para ser advogado, Há pessoas qualificadas, cientistas, infectologistas, temos que ouvi-los. O que eu sei é que esses médicos estão na União, muitas vezes no governo federal, são da rede pública federal, são da rede pública estadual e são da rede pública municipal. O grande herói, desprestigiado nos últimos anos, o grande herói da sobrevivência de parcela da população brasileira se chama Serviço Único de Saúde. Uma ideia da Constituição, o SUS, uma ideia da Constituição de 88, uma ideia simples, uma ideia bonita, uma ideia linda, que, por exemplo, nós temos hoje um serviço público de atendimento que, em tese, claro que com todas as suas deficiências, o governo americano não tem, o Estado americano não tem, sendo uma economia mais rica do mundo, 10 vezes maior do que a nossa. Agora temos que persistir no caminho da igualdade, da distribuição de renda e no aparelhamento correto do SUS. Isso necessariamente precisará de um novo pacto federativo. Obrigado. E tem mais perguntas para o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Maceió, onde está Luiz Filho, da TVE Alagoas. Prazer, Juraci, cumprimentar também os nossos colegas de bancadas e também o senhor presidente Felipe. Presidente, nesse período de pandemia, muitas coisas ajudaram e muitas outras também atrapalharam o enfrentamento do coronavírus no Brasil. Uma das coisas que atrapalhou bastante foi as fake news. E a gente fala da pandemia que a fake news agora é crime. Mas como a OAB se posiciona no que diz respeito à CPI das fake news, que tem aí, de repente, envolvimento até com a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou absolutamente preocupado com essa questão das fake news, que não é uma questão brasileira, tá?
É uma questão que vem sendo discutida no mundo inteiro. A Alemanha está tendo dificuldade de construir uma legislação que, ao mesmo tempo que coíba as fake news, de outra mão não sirva de pretexto autoritário para limitar a liberdade de imprensa, por exemplo, né? A imprensa, cercear a imprensa. Nós vivemos no país onde a censura foi presente durante toda a sua história. A censura efetivamente morre com a Constituição de 88, que tem 32 anos. É muito jovem a nossa cultura de liberdade. Então, as fake news são um elemento desagregador, as pessoas deixam de acreditar em tudo, né? Não é que elas acreditem na mentira, elas não acreditam mais na verdade, que haja verdade. Isso permite que cada um tenha os seus fatos, uma loucura, cada um tenha a sua ciência, que um diga, por exemplo, que vacina faz mal e que ele é especialista nisso, sem nunca ter sido estudioso do tema. É um fenômeno das redes sociais mundial e nós precisamos, sim, modernizar a nossa legislação para coibir as fake news. Por quê? Nós temos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. São os principais instrumentos contra as fake news. Eu, por exemplo, fui objeto de fake news perversa. É uma situação dramática. A mentira se espalha e você não tem como chegar àqueles grupos onde a mentira chegou, né? Nós temos que ter, mais do que instrumentos, institutos legais que são do Código Penal dos anos 40, para reagir, né? É uma tartaruga cuidando de uma lebre. Nós temos que ter instrumentos mais modernos, mais eficazes, inclusive tecnológicos, para realmente, em tempo próximo ao tempo real, retirar do ar o que é mentira, o que é deslavada manipulação. Obrigado mais uma vez, doutor Felipe. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Recife, quero chamar Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Olá, a Juraci, os colegas de bancada, presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, a minha pergunta é sobre o posicionamento da OAB à época da queda da então presidente Dilma Rousseff, o que para alguns foi um impeachment, para outros foi um golpe. A minha pergunta é, que avaliação o senhor faz hoje do posicionamento à época da OAB, levando em conta os eventos, os episódios subsequentes, ou seja, que em alguma medida estão associados a esse contexto que estamos vivendo e que costumam ser associados aos episódios subsequentes à queda da então presidente Dilma Rousseff? Primeiro, é difícil você olhar as posições de qualquer entidade, da ordem especial, em retrospectiva, sem entender o momento. Por exemplo, a ordem defendeu a anistia ampla, geral e restrita, que eu sempre defendi, e acho que ela causou dano, sim, à justiça de transição no Brasil, tanto que o autoritarismo no Brasil é vivo, tem 25% de apelo para a parcela da população, e na Argentina e no Chile, países correlatos, próximos a nós, análogos, não é vivo esse autoritarismo. Essa ideia de autoritarismo não sobreviveu, porque a justiça de transição foi mais dura. Mas o ministro Sepúlveda Pertence, que à época era dirigente da ordem, disse, olha, na época nós queríamos construir a Constituição. A eleição direta foi uma escolha. A OAB, o presidente Povina Cavalcante, um grande jurista, cometeu o maior erro histórico da ordem, que foi defender a derrubada do presidente João Goulart, que jogou o Brasil em décadas de obscurantismo. A ordem pode errar e pode acertar, ela não pode ser omissa. O processo de impeachment é sempre duro, foram 2 processos de impeachment concluídos com afastamento em 32 anos de Constituição. Eu era líder estudantil dos Caras Pintadas e depois já era presidente da OAB do Rio de Janeiro no impeachment da Dilma. Foi duro. Acho que parte dessa polarização e desse ódio que há na sociedade brasileira vem desse processo, tanto que eu defendo publicamente que nós temos que ter muita cautela com toda a discussão de impeachment, sob pena de descaracterizarmos o presidencialismo. Eu, que sou parlamentarista, não escondo isso de ninguém, ou pelo menos defendo o semipresidencialismo, acho que o que está faltando mesmo, e isso que eu quero te responder, é uma grande reforma política. O que está a se dever desde junho de 2013, quando o povo foi para a rua, é uma reforma política que vem acabar com uma situação de afastamento do representante do seu representado. Só 5% dos parlamentares brasileiros têm voto suficiente sozinho para se eleger. O sujeito vota em um, elege o outro. Viraram máquinas de legenda.
todos nós sabemos, de compreensão de legenda. Eu defendo o voto distrital. Enquanto eu e o ministro Luiz Roberto Barroso, de quem sou admirador, enquanto nós não enfrentarmos essas questões, tudo será paliativo. Obrigado mais uma vez, doutor Felipe. E vamos a Natal para a participação de Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ciro, fazendo sua estreia aqui no Giro Nordeste, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci. Meu boa noite a todos. Presidente, a gente começou a semana com uma sentença que ordenou a retirada do ar da internet de uma série de reportagens feitas pelos jornalistas Luiz Nassif e Patrícia Feynman. Eu queria saber qual é a opinião do senhor sobre essa sentença, que inclusive fala que os jornalistas extrapolaram os limites da liberdade de expressão, e como é que o senhor avalia essas questões em que o judiciário acaba tomando ações de censura sobre o jornalista? A primeira censura prévia, para mim, é inaceitável. Acho que cabe sim ao judiciário esse controle a posteriori, né? Defendo, inclusive, que, se for necessário, por exemplo, em relação a fake news, que coloque na rua uma estrutura de juizados especiais, exatamente como houve, por proposta nossa da OAB do Rio, a época do apagão aéreo, que coibiu a conduta das empresas aéreas de extravio de mala, atraso, melhorou. Qualquer pessoa que viaja hoje sabe que melhorou. Melhorou por conta desses juizados, a ponto dos juizados hoje estarem caindo em desuso, podem ser fechados, né? Porque tem pouca demanda em muitos estados. Então, nós temos que ter uma estrutura eficiente no judiciário para coibir, para punir aquele que minta, aquele que faça calúnia, aquele que não exerça, que pratique o ato ilícito, mas nós temos que garantir a liberdade de imprensa. Essa tem sido uma preocupação minha desde o meu primeiro dia, antes dele, mas desde o primeiro dia de gestão eu tomei medidas. Nós criamos o Observatório da Imprensa, nos reaproximamos de entidades como a Abrage, como a própria ABI, que se reaproximou da Ordem dos Advogados. Temos notas conjuntas de jornalistas e OAB sobre os ataques à imprensa. Nós precisamos estar muito vigilantes, porque a queda da livre imprensa é a antevéspera da morte da democracia. Obrigado, doutor Felipe. E é hora da pergunta do público do Giro Nordeste. Janete Bonfim participou pelas redes sociais e enviou a seguinte questão. Presidente, você acha que juridicamente está havendo recuo no combate à corrupção no Brasil? Eu acho que nós tivemos uma mudança cultural, sim, que passa por um processo que é da Constituição de 88. A Constituição de 88 fortaleceu o Ministério Público, há quem diga que fortaleceu excessivamente, aparelhou as estruturas da Polícia Federal, aparelhou no bom sentido. Um policial federal, por exemplo, na minha época de estudante, eu entrei na faculdade no início dos anos 90, não tinha a imagem positiva que tem hoje. Acho tudo isso muito bom, como acontece em muitos países do mundo, que nós tenhamos uma estrutura de combate ao crime de colarinho branco. Então, eu acho que é difícil fazer levantamento se a corrupção diminuiu ou subiu. Nós temos que ter um sistema institucional, instituições fortes e técnicas, né, que possam ter uma política de combate à corrupção permanente. O grande segredo disso, para nós advogados, é que, combatendo a corrupção, a gente não passa a violar o direito individual das pessoas, o direito de defesa, ampla defesa, o contraditório. Eu sei que eu sou minoritário quando eu digo isso, porque parcela da opinião pública e até da imprensa já formou o seu convencimento sobre aquela determinada pessoa. Só que nós temos na história da humanidade equívocos gravíssimos de convencimento prévio, né? Nós temos que ter processo, temos que ter respeito às garantias individuais, em especial do que é culpado, que ele merece um processo dentro da lei. Obrigado. E vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas. Doutor Felipe Santa Cruz, essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Levantamento feito pela agência pública em abril do ano passado aponta que, desde o ano de 2010, integrantes do Exército e da Marinha são acusados pela morte de 34 pessoas em ações de policiamento. Até aquela data, nenhum havia sido punido. Qual o sentido de existir uma justiça formada por militares para julgar apenas os próprios militares? Essa é uma realidade também de outros países? Não, são poucos os países, há países, claro, mas não é uma realidade absoluta. Acho que a competência desses crimes deve ser muito
reduzida a questões disciplinares, a questões, acho que deveria ser uma justiça administrativa, que depois sofreria a correção da própria Justiça Federal. Acho o modelo anacrônico, apesar de ter sido no Tribunal Superior, no Tribunal Militar, algumas das mais belas páginas da resistência à ditadura da advocacia foram escritas lá, né, nos tribunais militares, porque se colocavam nos tribunais militares aqueles eruditos, né, os que entendiam de direito da carreira militar, e acabaram sendo muito mais garantistas do que o próprio regime militar. Então, o Tribunal Militar já prestou serviço à democracia, mas acho que precisa, sim, de aprimoramento. Obrigado. E tem mais perguntas para o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Seguimos para Fortaleza para falar com Carla Soraya, da TV Ceará. Presidente, a família Santa Cruz é um exemplo de perseguição e de luta também pelos direitos humanos, né? Vocês viveram um drama muito infeliz no passado, voltaram a reviver tudo isso nos últimos tempos, mas parece que os direitos humanos estão sendo criminalizados aqui no país. Por outro lado, a nossa justiça, por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós temos uma investigação que se chama Expresso 150, onde desembargadores recebiam R$150 mil nos seus plantões de fim de semana para conceder habeas corpus a criminosos e outros tipos de pessoas que estavam na cadeia. Temos um juiz que dá carteirada para não usar máscara. Hoje foi apresentada uma proposta de reforma administrativa dizendo que a aposentadoria compulsória não vai ser mais uma punição. Mas essa aposentadoria ou esse tipo de não punição vai chegar à justiça? Será que chega até os juízes, aos desembargadores? Isso é uma luta, né, que a ordem vem travando há muitos anos. Acho que o grande episódio dessa luta é a Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Quero aqui dizer, foi um passo muito importante. Não foi como queríamos, porque nós defendíamos que deveríamos ter paridade entre os setores das corporações e aqueles da sociedade. Isso não aconteceu. Há um sobrepeso do judiciário no CNJ. Mas a verdade, por exemplo, esse desembargador que você citou já foi punido pelo corregedor do CNJ. A verdade é que houve inegável avanço nos últimos anos, tanto que hoje nós sabemos de operações, controles, correções, que inclusive efetivamente atingem magistrados. Então, acho que é um processo de avanço institucional. Eu volto ao meu ponto. São só 32 anos da Constituição de 88 para reformar um país com vícios desde 1500. Pediu muito do nosso texto constitucional. As instituições vão se fortalecendo, nós vamos defendendo o Estado Democrático de Direito e, naturalmente, a partir da liberdade, principalmente do papel de vocês da imprensa, aqueles absurdos e descalabros que aconteciam há alguns anos não se repetem. Eu, quando era estagiário aqui no Rio de Janeiro, você não juntava uma petição. Eu cheguei a pensar em desistir do direito, porque eu me sentia uma mula do narcotráfico. Você não juntava uma petição sem dar dinheiro ao escrevente. Isso era formalizado. Esse era o Brasil de 1992. Tinha recibo de preparo. Preparo o que era? Se não é um emolumento público. Né? Era uma verba direta ao escrevente que cuidava do processo. Isso era normal, ninguém se achava fazendo algo ilícito, não. Né? O próprio escrevente não achava, o advogado não achava. Uma mudança cultural muito lenta, que precisa desse processo que é duro mesmo, que é de convencimento, a magistratura verificar que às vezes ela age de forma autocrática, como foi o episódio narrado, que é inaceitável que o juiz venda sua sentença, porque quando se vende a justiça, acabou toda a esperança da sociedade, né? Quando você passa a achar que a justiça é venal, e eu acredito que a exceção não é a regra. Então é um processo que nós já estamos em curso. São muitas questões importantes a serem abordadas, doutor Felipe. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos para mais uma participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação.
Doutor Felipe, no dia 27 de agosto foi o dia de luto para a OAB, uma vez que se relembra nessa data aquele atentado em que resultou na morte de Dona Lida Monteiro. Eu gostaria de... A OAB em si, ao longo do seu tempo, ela tem uma tradição de luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade de imprensa. O senhor citou aí Evandro Lins e Silva, que, como o senhor disse, foi uma grande personalidade. Eu gostaria de saber qual é a grande luta hoje da OAB, em termos nacionais. É a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu não tenho dúvida nenhuma de te afirmar isso. É a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Todo adversário da democracia é nosso adversário. Todo ataque à democracia sofrerá de nós medidas contrárias, né? É o nosso papel, como dito por você. Eu, quando tomei posse no gabinete da presidência do Conselho Federal, eu levei para lá uma foto do Rui Barbosa, nosso maior pensador republicano, uma de Sobral Pinto, uma de Eduardo Seabra Fagundes, a quem era dirigida a bomba que matou Dona Lida há 40 anos, nesse dia 27 de agosto, que virou dia de luto da advocacia na minha gestão. Levei a foto de Ulisses Guimarães, nosso colega que presidiu a Constituição, o processo constituinte de 88, e do doutor Evandro, com quem convivi muito e tinha grande admiração. Então, esses símbolos, eles nos são muito caros. O advogado, quando recebe a carteira vermelha, ele jura defender o Estado Democrático de Direito, o meio ambiente, direitos humanos, como disse a Carla, muito violados, muito criminalizados. Ele jura, o advogado, ele tem que ser... Ele não pode ter medo da impopularidade, isso está no nosso estatuto. Sempre que eu sou atacado, eu digo, olha, se o colega advogado mais simples não pode ter medo da impopularidade, como é que o presidente nacional da OAB, a maior entidade de classe da advocacia no mundo, com 1.300.000 integrantes, pode ter medo? Né? O meu medo é o medo de milhões. Então, nós não temos medo, nós não temos ódio, mas nós não temos medo. Obrigado mais uma vez. E quero chamar a jornalista Selma Souza, da TV Eperipe em Sergipe, para fazer mais uma pergunta ao presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Presidente, diante do atual cenário que nós estamos vivendo, em meio de tantas incertezas por conta de uma pandemia, nós também estamos enfrentando tempos delicados, com embates, do Poder Executivo, indo de encontro com o Poder Judiciário. Eu queria saber, na visão do senhor, como é que o senhor avalia a atual situação do país, tendo em vista uma afirmação que o presidente da República fez recentemente, que falou que os brasileiros não serão obrigados a tomar vacina contra a Covid-19. Esse que tem sido um dos assuntos com maior destaque nas redes sociais. É lamentável. Eu elogiei há 10 minutos atrás a moderação do presidente e disse que nós tínhamos algumas exceções. Foi o ataque ao jornalista de um jornal aqui no outro domingo, e essa declaração absolutamente estapafúrdia. O presidente já está proibido pelo Supremo Tribunal, obrigado a seguir as orientações de saúde dos especialistas da área sanitária, dos médicos, dos infectologistas. O presidente está descumprindo uma decisão judicial quando faz isso. E presta, isso que eu gostaria de dizer, um desserviço, porque num país onde há pouca informação, a figura do presidente é muito forte, é muito popular, tem muitos seguidores, vira uma verdade de que a vacina faz mal, vindo do presidente da República. Isso vai gerar o quê? Vai gerar morte. Nós logo estaremos ultrapassando os Estados Unidos. Há quem diga que isso vai acontecer, né? Nós vamos ser o país onde mais se morreu de Covid no mundo. Não é possível que a gente não veja que está dando errado essa coisa do enfrentamento da ciência. Né? O afastamento do ministro Mandetta foi um erro grosseiro. Né? A ausência de um médico especialista no SUS na frente do Ministério da Saúde, por mais que seja um homem correto, o interino, que é um general, é um sinal de ataque à própria ciência. E isso é muito grave, porque isso trata do retrocesso da civilização. Obrigado mais uma vez, doutor Felipe. E vamos falar agora com Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. Oi, Juraci, de volta aqui no Giro Nordeste. Bem, presidente, desde o começo da pandemia, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele tem adotado um discurso contrário, por exemplo, aos governadores aqui da região Nordeste, né? Ele defendeu a questão do isolamento vertical, né? Também culpabilizou os governadores pelas dificuldades econômicas
enfrentadas pelo país, a maioria dos governadores optou pelo fechamento das atividades. Como é que o senhor vê esse descompasso entre o presidente da República e os governadores, outros governantes importantes, né, para o país, nesse momento de pandemia? Esse tipo de postura ajuda em alguma coisa ou totalmente atrapalha esse enfrentamento que é de todo mundo em relação a essa pandemia? Se ajuda alguma coisa, deve ajudar a luta política, né? Talvez aos interessados em não assumir sua responsabilidade, ou pelo menos sua parcela de responsabilidade. Não ajuda a população, em especial a população carente do Brasil. 122 mil mortos. Quantos aviões dariam 122 mil mortos? Eu não sei nem fazer essa conta, né? Como se tivessem caído no céu do Brasil em 6 meses. É uma coisa... 122 mil famílias, né? Vidas que têm muito valor. Nós, advogados, perdemos grandes colegas que tinham muito ainda a dar à advocacia. Isso é a coisa também de... parece que a terceira idade foi abandonada, né, pelo discurso oficial. Ou seja, só mata velho. Isso é muito sério, né? Porque mata velho, mata jovem, mata pobre, mata rico, e estamos nós todos perdendo tempo, desculpa dizer, numa discussão que é absolutamente inútil, de quem é a culpa, sabendo que todos têm parcela de culpa dessa falta de coordenação. Pois bem, vamos girar, temos mais perguntas para o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. É a vez de Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Presidente, a pandemia trouxe diversos desafios para a advocacia, inclusive impactos jurídicos e econômicos que interferiram diretamente na vida da população. Qual foi o principal desafio e qual aquele que a classe conseguiu driblar em meio a esse momento tão turbulento? Eu digo que a advocacia não é um satélite girando em torno da Terra, né? Porque às vezes eu ouço: está difícil advogar, está difícil sobreviver. Está difícil sobreviver no Brasil. Está difícil fazer qualquer coisa no Brasil, né? E a advocacia também tem sido muito dura, muito difícil. O nosso principal, 95% do meu tempo é dedicado às questões do funcionamento da justiça, do atendimento ao advogado, de prerrogativas, as questões do exercício profissional. Eu digo que apenas 5% do meu tempo é dedicado às questões da sociedade, nas quais a OAB tem um papel relevante e um papel histórico. Agora, acaba que esses 5% tem muito mais visibilidade do que os 95%. O nosso grande esforço nos últimos anos, e a minha geração se orgulha disso, eu fui presidente aqui da minha seccional 2 mandatos, foi a montagem de uma estrutura que permitisse tanto a formação profissional no processo eletrônico dos mais velhos, quanto o acesso a quem não tem as mesmas condições ao processo eletrônico. Eu tenho, por exemplo, aqui no Rio, uma sala com 1.800 metros quadrados, nós temos, atendendo 1.000 advogados por dia. Esse é o esforço da advocacia, sobreviver e bem servir a população. Num momento muito difícil, você sabe, Geandra, estão acabando, famílias estão se desfazendo, casamentos desfazendo, empresas quebrando, já foram mais de 7 mil micro e pequenas empresas que não vão reabrir. Uma situação dramática que tende a gerar, segundo a estimativa do CNJ, 20 a 30 milhões de novos processos. Aí nós temos um outro risco, que é igual ao risco do sistema médico hospitalar, um sistema que já está sobrecarregado, com pouco investimento, com 100 milhões de processos tramitando. Se chegar a 130, pode entrar em colapso, pode entrar em paralisia, e aí nós demoraríamos uma década, pelo menos, para recuperar o ritmo de eficiência do Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor Felipe. Quero chamar mais uma vez Luiz Filho, da TVE Alagoas. Presidente Felipe, um outro assunto que tem ganhado grande repercussão recentemente é o afastamento do procurador Dalton Dallagnol da direção da Lava Jato. E ontem, mais 7, agora em São Paulo, também pediram afastamento da operação. Como a OAB avalia a atual situação da Operação Lava Jato? E gostaria de saber como vocês avaliam se ela realmente contribuiu diretamente no combate à corrupção no país. Eu acredito que sim, que contribuiu. Contribuiu na medida que levou os tribunais, que era impensável, a geração da gente não viu isso acontecer. Os verdadeiros
protagonistas, né, do quadro político, do quadro empresarial brasileiro. A nossa preocupação é que, mesmo tendo contribuído, ela começa a virar um celeiro de heróis, né, de utilização política, não partidária, mas de utilização política das suas finalidades. Quando eu tomei posse, me fizeram uma pergunta, um jornalista, se eu achava que era legítimo, se era legal o ministro Sérgio Moro assumir um ministério. Eu disse que achava que sim, era legítimo, era legal, mas era um grande erro, era um erro histórico, que ele iria atrelar a um partido ou uma visão política o patrimônio que era muito maior, que era do combate à corrupção. Da mesma forma, os abusos. Há abusos, há sinais de abuso, claros sinais de abuso, que devem ser coibidos e corrigidos pelo Poder Judiciário, que tem instâncias recursais para isso. Não significa que devemos abandonar uma sistemática de combate à corrupção. Nós não precisamos transformar em salvação do país, achar que todo mundo responder a processo penal e, ao mesmo tempo, não ter instrumentos que garantam, por exemplo, a sobrevivência das empresas. A lei de leniência nos Estados Unidos demorou 100 anos para ter eficácia. Nós precisamos aqui também salvaguardar empregos. Agora temos que coibir a corrupção, porque ela é muito danosa. Obrigado, doutor Felipe. E vamos para mais uma pergunta de Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Presidente, levando em conta um pouco da sua última resposta e considerando também que um dos pontos centrais de agenda de investigação das ciências sociais, sobretudo da ciência política, diz respeito ao relacionamento entre essas duas dimensões, né? A dimensão política e a dimensão jurídica. A minha pergunta é, na sua avaliação, sobretudo levando em conta esse período a que o senhor já se referiu, né, da nova república, o que, na sua visão, a gente observa no Brasil? Um processo muito mais de judicialização da política ou muito mais de politização do judiciário? É difícil saber o que começou antes, né? Um paradoxo conhecido. Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? É um paradoxo histórico, é uma brincadeira, mas é um paradoxo. Nós temos, volto a dizer, um processo cultural que tem sido duro. Agora, o judiciário, efetivamente, quando o ministro Dias Toffoli assume, o discurso de posse dele é sobre isso. Ele fala que o judiciário assumiu um protagonismo, entendo até que um protagonismo compreensível, porque o legislativo e o executivo estavam em crise aguda e o judiciário teve que passar a dar respostas muito ampliadas, né? E que o certo agora é que voltasse, refluísse esse rio para haver de novo um equilíbrio, que é o que preconiza a Constituição. Então, é uma questão, primeiro, presente no mundo todo, como dito por você, esse enfrentamento entre esferas. Por exemplo, muita gente defende o afastamento aqui do governador do Rio de Janeiro. Eu, que não fui eleitor dele, vejo assim, mas será que por decisão monocrática deveria se afastar um governador eleito por milhões de brasileiros, de cariocas e fluminenses? Eu nem fui um deles. Eu tenho essa dúvida. Então, é um processo de escolhas difíceis. Também não podemos, por exemplo, se confirmar as acusações lenientes com a corrupção, né? Com a corrupção na área de saúde. É muito grave a acusação. Mas aí nós temos que ter serenidade, dar ao governador o prazo de defesa, ser célere no julgamento e verdadeiramente buscar a verdade dos fatos, a verdade do que aconteceu e a melhor aplicação jurídica. Não é fácil. Por quê? Principalmente porque esse processo nunca terá o tempo que a opinião pública tem para o seu convencimento. Ela se convence antes. E aí o processo ele é arrastado, como vários da Lava Jato foram, pela vontade popular. Isso é muito perigoso, porque deixa de se olhar o lado jurídico das causas para sentir os anseios, a temperatura da população. Óbvio que o judiciário tem que sentir se a população está insatisfeita, mas ele tem que seguir a lei e a Constituição, ou nós vamos ter cada um com a sua justiça, o que é injustiça para todos. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, Juliano. E vamos girar, porque eu quero chamar agora para mais uma participação Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Presidente, eu queria falar um pouquinho sobre o terror de muitos alunos de direito, o exame da ordem, né? Que sofreu, inclusive, alguns ataques aí, pessoas pedindo o fim do exame. E o senhor já fez uma relação do alto número de reprovações no exame à fragilidade dos cursos de direito que estão pipocando
pelo país inteiro. O senhor acha que a OAB deveria ter um papel maior junto ao MEC na regulamentação desses cursos? E se existe alguma conversa entre a Ordem e o Ministério para que isso seja feito? Não há conversa alguma, não há diálogo. A crítica nossa, agora na pandemia, pelo último número que eu recebi, criaram 10 mil novas vagas de curso de Direito. Nós já temos 1.300.000 advogados, não temos como estimar quantos do lado de fora, porque não tem qualificação mínima para serem aprovados no exame de ordem, e temos 900.000 jovens brasileiros em sala de aula, estudando direito. Uma grande parcela dessa juventude sonhando com a carreira pública que não virá. Nas próximas décadas, os concursos públicos no Brasil, basta ver a apresentação da reforma administrativa de hoje. Acabou. Então, é um quadro dramático de falta de planejamento do Ministério da Educação. Eu tenho uma prima que foi estudar em Israel, lá determinado ano, não houve vestibular de medicina, porque não era médico que estava se precisando. Espera ano que vem ou faz outra coisa, né? Há que se planejar isso, ainda mais agora, que as profissões estão sendo extintas com uma velocidade única na história da humanidade. A gente dobra o nosso conhecimento em cada ano da humanidade, quando demorava milhares antigamente. Então, é muito grave que nós não tenhamos uma política além da mercantilização, da simples venda de vagas. E olha, não está aqui quem defende um modelo elitista, não, que tem gente que defende, bom mesmo é quando era em Coimbra, né? Não são os filhos dos barões. É óbvio que a universidade tem que chegar para todos, mas tem que chegar num processo de oportunidade verdadeira, senão é um engodo, é uma fraude. Tem que chegar num processo que também transforme o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, possibilitando a todos, pelo menos, uma oportunidade parecida, que não é o que acontece hoje. Obrigado, doutor Felipe. E é hora de mais uma pergunta do público do Giro Nordeste. Célia Maria Bastos Lobo participou pelo YouTube e enviou a seguinte questão: como a OAB vê o foro privilegiado que é direito dos políticos? A ver com preocupação, com crítica, quando ele é utilizado fora dos elementos ligados ao mandato. Eu sou a favor da imunidade parlamentar, sou a favor do devido processo de preservação da classe política. Eu acho que não é correta a criminalização distinta da classe política. Conheço muitos políticos que são pessoas absolutamente respeitáveis. Agora, o foro privilegiado, como está posto no Brasil, cria uma espécie de justiça de primeira classe, uma justiça de segunda classe. E todos nós sabemos que parcela dos legisladores, do executivo, dos legisladores principalmente, buscam alguns cargos que criam algum tipo de proteção que eu acho que diminuiu muito, na medida que o próprio Supremo Tribunal Federal e o STJ hoje têm sido muito duros, com desmandos, com crimes comuns, com crimes que são realmente inaceitáveis e que devem ser coibidos. Mas eu acho que deveria haver, sim, uma redução do foro privilegiado, deixar o foro privilegiado para o presidente da República, presidente da Câmara, o presidente do Senado, e criar verdadeiramente uma situação de igualdade entre todos os cidadãos. Obrigado, e vamos iniciar aqui pela Bahia a terceira rodada de perguntas com o presidente da OAB. Presidente, o Fabrício Queiroz é um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em uma função de uma suposta rede de corrupção. O Ministério Público identificou que ele depositou R$89 mil na conta da atual primeira-dama, Michele Bolsonaro. O senhor acredita que responder por que esses depósitos foram feitos é uma questão importante ou irrelevante para o país? Eu não posso. Essa, você vê, eu respondo tudo. Mas esse é um caso concreto que ainda está sob julgamento. Eu prefiro não dar minha opinião. Eu acho que deve ser, sim, tratado como todos os outros casos, com isonomia, que se apure. Hoje mesmo parece que ele foi depor a Polícia Federal, mas acredito que ele também, o senhor Fabrício Queiroz, a quem não conheço, merece o direito de defesa. Há um caso concreto, eu prefiro aguardar um pouco mais. É tal tempo que eu falei aqui numa outra resposta. O nosso tempo jurídico não pode ser o mesmo tempo da formação de opinião, apesar do direito de todo mundo a ter esse tempo. Obrigado, presidente.
E vamos para mais uma participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Presidente Felipe, agora há pouco o senhor questionou o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Witzel, por ter sido eleito por milhões de pessoas. Mas a OAB entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido da OAB já se soma a outros que estão lá na mesa do Congresso. Quais os motivos basearam esse pedido de impeachment da OAB e quanto tempo a gente vai ter que esperar o julgamento desses pedidos e de outros, né? 2, 4, 6 ou os 8 anos do governo? Carla, nós não entramos, não. Não entramos, não, com o pedido de impeachment do Bolsonaro. Eu não assinei esse pedido. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode se precipitar. A Ordem dos Advogados do Brasil tem como coerência, e eu tento manter essa coerência no meio dessa pandemia, cuidar da pandemia, da emergência, da sobrevivência do povo brasileiro. Eu digo desde o início da pandemia que essa discussão de impeachment está no momento impróprio. Ela só polariza, ela só cria mais angústia, né? Ela se antecipa. Na verdade, o impeachment no Brasil, equivocadamente, está virando um voto de desconfiança parlamentar. Na medida que o presidente perde maioria parlamentar, ele passa a sofrer impeachment para sua substituição. Isso é um equívoco, o sistema está disfuncional. Então, eu sou muito cauteloso, sofro com isso, sou criticado por isso, mas acho que a OAB tem que falar por último. Tem que falar quando os elementos forem dados. Nós temos um processo interno, eu acho que é isso que te levou a esse equívoco, né? É um processo que realmente foi aberto internamente, mas que ainda corre dentro da OAB, ainda não foi ao Conselho Pleno. O presidente da República teve prazo para defesa, o ministro Sérgio Moro teve prazo para se manifestar, porque as denúncias originárias eram do aparelhamento da Polícia Federal. Nós pedimos informações ao ministro Celso de Mello no inquérito que há no Supremo, e nós vamos ter todo o tempo e cautela do mundo para, se for necessário, e eu te digo de coração, espero que não seja, porque o Brasil não aguenta 3 impeachments em 34 anos de Constituição de 88. A Constituição de 88 tem uma grande maleabilidade. Ela vem fazendo sobreviver ao nosso Estado Democrático de Direito. Mas as fragilidades da democracia brasileira estão cada vez mais claras e o impeachment, claro, né, o impeachment, quando utilizado como uma bandeira política, deixando de ter aspecto jurídico, é político? Mas também tem um aspecto jurídico, e esse aspecto jurídico tem que ser observado em todas as situações. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. 1 minutinho para a sua fala. Não, agradecimento apenas, obrigado em especial a quem nos acompanhou pela rádio, pela televisão, a importância de uma rede pública de informação, de jornalismo no país. Todo o país avançado do mundo tem essa discussão do espaço de rede pública, que seja valorizado esse espaço, por isso fiz tanta questão aqui comparecer. Hoje tive um dia muito complicado, quase me impediu, mas consegui, e fico muito feliz de ter vindo, e muito obrigado a todos os jornalistas pelas perguntas. Obrigado mais uma vez, doutor Felipe. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Luiz Filho, da TV Alagoas, Juliano Domingues, da TV Pernambuco e Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem e o convidado vai ser o psicanalista Christian Dunker. Até lá!